Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Eu me chamo Luciana, tô com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. Esse aqui é o nosso projetinho atual de trabalho, gente, o incrível dom de Oscar, do doutor e geriatra David Dossa. Esse livro fala de como as surpreendentes visitas desse gato mudaram a vida de um médico, seus pacientes e famílias para sempre. Da É de Ouro, saiu em 2010 essa versão linda, presenteada pela minha querida pediatra Helenira Moura, doutora Helenira Moura, lá da UNB. Ela que me deu esse livro. Gente, 2010, tradução de Maria Elizabeth Halak, capa e ilustrações do miolo, daqueles gatinhos que eu vou começar a mostrar para vocês, de Marcelo da Paz, e a imagem da capa é de Wal Wems. Não sei como é que fala. Wal Wems. É W-E-E-M-S. E hoje a gente vai adentrar o capítulo 8, mas antes disso, o que vocês precisam fazer nessa vida? Tô aqui fazendo minha terapia. Inscrevam-se nesse canal, ative o sininho, o like é muito importante, tá joia? Comentários na barra de comentários, e se pertinente for, gente, compartilhe essa maravilha que é tão bom. Livro, gente, livro é uma das minhas paixões. Antes do meu marido, de me apaixonar pela primeira vez pelo meu maridinho, né, me apaixonar de verdade pela primeira vez, meu maridinho, eu era uma amante dos livros. Vamos lá? Capítulo 8. Tá. Marcadores de livros. Aqui provavelmente deve ter o pé lá. E minhas flores de maio, gente. Capítulo 8. Gatos sempre sabem se as pessoas gostam ou não deles. E nem sempre se importam o bastante para fazer algo a respeito. Gente, Lulu aquariana, né? Winifred Carrier. A frase dessa pessoazinha aqui, que vai estar na descrição do canal, tá? Já é do vídeo. Vamos lá. Dizer que eu confiava em Dona Richards era pouco. Seria como afirmar que Sherlock Holmes confiava no Dr. Watson. Ou que o Capitão Kirk confiava no Scott para chefiar a sala das máquinas. Essa referência não é para muitos. Que bom se fosse. Como qualquer médico diria, bons administradores valem seu peso em ouro. Eles comandam grandes equipes, conseguem antever regulamentações governamentais e garantem que telefonemas importantes sejam atendidos. Cuidam do orçamento e se certificam de que todos os salários sejam pagos. Garantem que não faltem suprimentos. Tudo desde abaixadores de língua até papel para a copiadora. A administração é uma daquelas funções ingratas, só notada quando alguma coisa dá errado. Eis que talvez a razão de ser um cargo tão difícil de preencher. Sei disso porque praticamente agarramos Dona Richards quando ela apareceu à nossa porta. Dona... o nome dela é Dona, gente. D-O-N-N-A. Dona Richards. Dona, a senhora Richards, trouxera a mãe à clínica para uma consulta certa manhã e por acaso perguntara a um dos meus colegas se não precisávamos de uma administradora. Após 15 anos na Califórnia, ela tinha voltado a Rhode Island recentemente para cuidar dos pais e precisava de um emprego. Falando em sincronia, 3 pontinhos. Durante os 3 anos que trabalhamos juntos, Dona e eu costumávamos conversar, depois de meus pacientes haverem se recolhido e os funcionários voltado para casa, enquanto finalizávamos a papelada do dia. Ela perguntava sobre meu filho recém-nascido e dava conselhos que não se encontraram em nenhum manual sobre criação de filhos. De minha parte, perguntava-lhe como, sendo mãe solteira, conseguia conciliar diariamente a vida profissional e as responsabilidades adicionais de zelar pela mãe com demência. Foi durante aquelas conversas noturnas que enxerguei
que, pela primeira vez, as complexidades dos cuidados da demência através dos olhos de um amigo. Dona abrira-se comigo sobre as concessões que fizera ao abdicar da carreira e voltar para casa. Explicara as dificuldades de lidar com o sistema de saúde, que conhecia muito bem, depois de anos como executiva na área. Para assegurar que a mãe recebesse cuidados de alta qualidade, coube à dona apresentar-me a expressão geração sanduíche, e por meio de sua experiência comecei a realmente compreender como se sentem milhões de americanos divididos entre criar os próprios filhos e cuidar de pais idosos. Esperava que agora Dona pudesse me ajudar mais uma vez, oferecendo o seu ponto de vista muito necessário quanto a Oscar. Mas, antes de tudo, precisávamos pôr os assuntos em dia. Passaram-se 2 anos desde que Dona fora trabalhar em outro lugar, e mais de um desde que a mãe morrera com Oscar velando-a. Tínhamos muito sobre o que conversar. Nas semanas que seguiram à morte de minha mãe, eu acordava suando frio. Estávamos na casa de Dona, nos arredores de Providência. Minha mãe aparecia em meus sonhos mais jovens, Minha mãe aparecia em meus sonhos mais jovem, como em minhas lembranças de infância. Encarando-me, acusava: eu queria ir para o hospital, mas você não deixou. Se ao menos você tivesse me mandado para o hospital. Dona olhou para o teto como o breve movimento pudesse impedi-la de chorar. Tragou o cigarro e soltou uma baforada no ar. David, sei quanto você detesta que eu fume, comentou com um sorriso. Revirei os olhos, mas nada disse. Não é meu papel ir à casa de alguém e mandá-lo parar de fumar. Já faço isso no meu consultório. Dona cogitou uma nova tragada e então esmagou o cigarro no cinzeiro. Depois dos sonhos, eu ficava sentada na cama por horas, tentando me desvencilhar daquelas palavras. Minha mãe não gostava da clínica, pelo menos enquanto ainda tinha consciência das coisas. Você precisa entender. Interná-la foi a decisão mais difícil da minha vida, mas realmente não tive escolha. Como mãe solteira, me esforçava para cuidar do meu filho da melhor forma possível. Já não conseguia cuidar dela em casa também. Minha mãe sofria de demência com corpus de Lewy, e seu declínio foi rápido. Exceto por neurologistas, geriatras e psiquiatras, poucas pessoas conhecem a demência com corpus de Lewy, DCL, embora seja talvez a segunda causa mais comum de demência. Com frequência, a DCL não é diagnosticada devido às similaridades com Parkinson e Alzheimer. Assim como o Parkinson, a DCL provoca desordem de movimento. Aqueles que são afligidos desenvolvem rigidez e tornam-se trôpegos. Costumam padecer de sintomas psicóticos, como alucinações, distúrbios de sono e mudanças comportamentais significativas, assim como sensibilidade extrema e intolerância a medicamentos antipsicóticos, frequente e equivocadamente prescritos para as alucinações. O componente comportamental da doença faz com que o cuidado de pacientes com DCL seja especialmente difícil. Era como se num minuto minha mãe estivesse bem e então passasse o mês seguinte completamente perdida. Nós a levamos aos melhores médicos, aos melhores especialistas, e receitaram pílulas e mais pílulas. Acho que ela chegou a tomar de tudo. Os médicos suspeitavam de que estivesse deprimida, davam-lhe antidepressivos, não podia dormir, soníferos. Declínio de memória, pílulas para memória. E quanto mais remédio receitavam, pior ela ficava.
Finalmente, as coisas saíram do controle e uma colega a internou num hospital psiquiátrico para desintoxicação, pois os remédios, com certeza, estavam agravando seu estado. Dona sacudiu a cabeça diante da ironia da situação. É estranho ela ter sido internada no hospital para livrar-se de medicamentos. Na verdade, não é tão estranho. Atualmente, mais de um quarto das hospitalizações é resultado de overdoses de remédio. O fato é que todo medicamento, mesmo os naturais e os vendidos sem prescrição, é potencialmente perigoso em certas situações clínicas. Pacientes idosos são hoje expostos a mais e mais remédios o tempo inteiro. Ao sair do hospital, era óbvio que minha mãe não poderia vir para casa. Dali em diante, foi uma verdadeira peregrinação, de uma clínica para outra. Como aprendemos com tudo aquilo? Na primeira clínica onde esteve, ligaram para avisar que a estavam mandando ao pronto-socorro para uma avaliação. Perguntei o motivo que a enfermeira retrucou que minha mãe, aos 84 anos, tinha batido num auxiliar de enfermagem enquanto tentava tocá-la. Minha mãe era uma pessoa difícil, mas jamais agiria assim se não fosse pela doença. Corri para o pronto-socorro. Terminada a avaliação, os médicos não encontraram nada. Quando tentaram mandá-la de volta para a clínica, eles se recusaram a recebê-la. No final das contas, minha mãe ficou 3 dias no hospital, enquanto tentávamos descobrir para onde levá-la. Dona levantou-se e andou nervosamente pela cozinha. Sabe, Dr. David, é isso que realmente me irrita. Parecia que ninguém no hospital se importava de verdade com o destino dela. Só a queriam fora de lá, o mais rápido possível. Precisei lutar com unhas e dentes até, enfim, conseguir mexer os pauzinhos e interná-la num lugar como a Esther House. A única razão pela qual a admitiram foi o fato de eu conhecer todos os médicos. Imagine se eu não tivesse esses contatos, ou se não soubesse como levantar informações sobre diferentes clínicas. Todo o sistema era péssimo. Viu, gente? Sistema de educação também, mas de saúde tem que mudar no mundo todo. Ninguém está preparado para essa população de idosos que está vindo, porque a população mundial está envelhecendo. E o que a gente quer hoje? Eu, com 40 anos, eu quero envelhecer bem, né? E com segurança de que no final da minha vida eu vou ser bem cuidada. Né? Por um instante, Dona deteve-se. As lembranças fizeram seus olhos marejarem novamente. Dessa vez, deixou as lágrimas fluírem. Quando penso naquela época, não sei como dei conta. Mantinha um planejamento diário, de minuto a minuto. Procurava adotar uma estratégia que me permitisse trabalhar, cuidar do meu filho e estar disponível para minha mãe. Deve ter sido difícil para você. Dona me olhou como se eu tivesse acabado de falar algo como: deve fazer muito frio quando neva. A menos que se passe por isso, ninguém realmente faz ideia. Eu não tinha vida própria. Na boca de qualquer outra pessoa, tais palavras talvez soassem com um ranço de autopiedade. Ditas por Dona, simplesmente expressavam os fatos, né, disse David Dawson. Eu não tinha vida própria, mas podia lidar com isso, compreendia e aceitava a cruz. O pior era a culpa de não estar disponível para uma outra pessoa. Quando perdia um campeonato de natação do meu filho porque algo estava acontecendo com minha mãe. Me sentia péssima. Olha, gente, o Oscar. E a primeira página que eu esqueci de mostrar para vocês, a página que já foi lida, ó. Eu tinha que mostrar a vocês página a página. É o desenhozinho do miolo que ele chama. Olha, cor linda. Ai, gente. Né? Já li 3 páginas. Ó. A moda antiga. 1, 2. Ixi, já tá acabando. Me sentia péssima. Tá acabando hoje, vai ser rapidinho. Quando ia. Oh, não.
Ainda tem essa aqui, ó. Quando ia a um campeonato de natação, ficava culpada por não estar com ela. Quando saía da clínica, a culpa de tê-la colocado lá me consumia de tal maneira que voltava para casa chorando ao volante. Não se espere de bons italianos que internem seus pais em clínicas. Bons italianos, entre aspas. Deve ser uma... né? Porque assim como na Itália, acredito que no Brasil, geralmente a gente cuida em casa dos idosos, porque tem pessoas disponíveis, na verdade, né? Aqui na América do Norte é diferente, gente. As famílias, elas são mais reduzidas ao pai, a mãe e os filhos. Os avós, geralmente, em feriado. É uma questão mais cultural mesmo. Esboçando um sorriso vacilante, Dona deu de ombros. No fim, creio que não tive escolha, doutor. Fiz o melhor que pude. Ela me olhou e percebi que tínhamos ido tão longe no assunto quanto ela pretendia ir. Mesmo assim, a culpa persiste, não é? Perguntei. A culpa nunca desaparece, doutor, nem os sonhos. Conversamos mais umas 2 horas sobre tudo, desde o trabalho até a vida social de uma mãe solteira. Contei sobre minha filha recém-nascida. Ao consultar o relógio, percebi que já era tarde. Levantei-me do banco na cozinha e juntei minhas coisas. Espere, disse Dona, ensaiando um sorriso. Você veio aqui querendo saber de Oscar e vai embora sem perguntar? Acho que nossa conversa tomou um rumo diferente, Dona. Ou talvez eu não esteja tão aberto à ideia de Oscar quanto pensei. Rindo, ela me mandou sentar. Bem, senhora Richards, comecei impostando a voz como um repórter. Qual é a sua opinião sobre o nosso amigo de 4 patas? Em primeiro lugar, minha mãe detestava gatos, David. Anos antes, eu esperaria que ela envenenasse Oscar se o atrevido pulasse em sua cama. Minha mãe não gostava de bichos. Ponto. Não via graça neles. Contudo, à medida que sua demência piorava, parecia encontrar mais conforto nos animais da clínica. Não sei se foram os bichos ou as mudanças porque ela passou, mas algo estava diferente. Era como se ela estivesse mais receptiva em algum lugar lá dentro dela. Parece esquisito. De jeito nenhum. Na verdade, ultimamente, tenho refletido bastante sobre a verdadeira natureza da nossa lição com os animais, em especial quando somos muito novos ou muito velhos. Meu filho sempre foi apaixonado por bichos, antes mesmo de saber falar. Já notei essa mesma curiosidade intensa em muitos pacientes. É como se o relacionamento, de algum modo, transcendesse a linguagem. Só a linguagem. Só agora estou descobrindo como os animais são espertos. Oscar é muito esperto. Disso eu não tenho dúvida. Em geral, não se aproximava e deixava minha mãe sozinha. Mas, quando entrava no quarto e ela parava para falar com ele, Oscar parava também. Nunca se demorava muito e nunca se aconchegava. Agia mais como um convidado de honra do que como um gato doméstico, mas sempre ouvia até o fim. Convidado de uma honra mesmo. O que você achava dos animais da clínica? De certa forma, eram estranhamente reconfortantes. Uma espécie de distração. Claro que não mudavam o fato de minha mãe estar internada, mas deixavam o ambiente um pouco mais suportável, mais parecido com um lar que com uma residência. Penso que a presença dos bichos também ajudou meu filho. Como assim? Clínica para idosos não são lugares fáceis para as crianças. Às vezes meu filho descia até o térreo atrás dos outros gatos. Muito melhor brincar com Billy ou Manchi do que ficar sentado numa cadeira alta demais, balançando as pernas, o que me dava mais tempo ao lado de minha mãe. Oscar estava lá no final. Oscar estava lá no final? Ah, com certeza, doutor. Quando o estado dela piorou, Oscar me fazia cada vez mais companhia, como se soubesse que eu precisava de apoio. Como se soubesse que eu precisava de apoio. Algo verdadeiramente bizarro. Mas ele parecia entender.
Avaliando a expressão do meu rosto, Dona continuou. Passei as últimas 72 horas da vida na minha mãe, ao lado de sua cama. Às vezes cochilava na poltrona. Quando tentava descansar, Oscar entrava no quarto e se aninhava perto de mim. Então pulava da minha poltrona até a cama e sentava-se perto dela. Agiu assim quase o tempo inteiro, nas horas finais. O que não consigo entender é como Oscar sempre parecia saber quando sua presença tornava-se necessária e nunca queria nada em troca. Me deixava fazer cafuné sob seu queixo e coçar suas orelhinhas como... Mas, mesmo isso, era como se soubesse que essas pequenas ações me ajudavam. E ajudavam mesmo. Há algo de tranquilizador em afagar um gato. Oscar estava lá quando sua mãe morreu, dona? Doutor, poucas horas antes de minha mãe falecer, uma das enfermeiras me convenceu a ir para a casa descansar. Embora eu não estivesse certa de que era uma boa ideia, acabei sendo convencida. Naturalmente, minha mãe morreu logo depois que eu saí. Oscar, porém, não se deixou convencer. Estava lá quando ela deu o último suspiro. Você ficou angustiada por se afastar antes do desfecho? Não. Para ser sincera, creio que ela me esperou sair para partir. Era seu jeito. Dona sorriu. Além do mais, não estava sozinha. Tinha Oscar ao seu lado. Ai, gente, eu não sei. Já estamos terminando o capítulo 8. Estamos quase na metade, gente, desse projetinho. Vocês ficaram com saudade de mim ontem? E antes de fechar o vídeo, eu preciso que vocês façam o quê? Vou lembrar de novo. Inscrevam-se no canal, ative o sininho, o like é muito importante. Comentários na barra de comentários e compartilhe essa maravilha, gente, se achar pertinente, tá joia? Tá bom? Então, ontem não teve vídeo, né, gente, por conta das correrias da Lulu Mami e Lulu Housewife, né? Precisei resolver muitas coisinhas durante o dia. Teve dicas da Lulu, mas só vai sair dia 28 de junho, né? Porque eu estou me adiantando, igual os youtubers. Gente, já somos 80 inscritos, ó. E hoje esse capítulo vai para todos vocês, meus 80 inscritos, que estão aqui comigo, deixando like, me dando um apoio. Façam comentários, gente, que é tão bom ver os comentários de vocês. Deixa o coração da gente quentinho, sabe? Porque é um trabalho. Eu tô produzindo conteúdo para tentar fazer a vida das pessoas um pouquinho mais feliz. Nesse YouTube, né? De Deus. Nesse YouTube de meu Deus. Então, gente, ó. Façam aí os protocolos aí do YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês até agora aqui inscritos em meu canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu. E tchau, tchau.